A ideia aqui é falar um pouquinho sobre suplementos que podem fazer parte da família como um todo e não especificamente para uma determinada faixa etária específica, mas alguns cuidados para muitas vezes até você que é nutricionista, estudante de nutrição, médico, profissional de educação física e às vezes na correria do dia a dia acaba não cuidando da própria mãe. E isso acaba acontecendo muitas vezes nessa correria do nosso dia a dia, que até a grande parte das vezes os cuidados com a nossa saúde acaba ficando em segundo plano, mas por conta realmente não de um descaso, às vezes é uma rotina muito intensa mesmo, que acabamos deixando de nos cuidar, de cuidar daqueles que tanto amamos para cuidar dos nossos pacientes. Isso acontece inevitavelmente em alguma fase. A questão é, deixa eu organizar e voltar aqui para a rotina como um todo. Bom, pessoal, eu separei, como eu disse, eu ia fazer aqui um Reels sobre o assunto, só que é um assunto muito complexo, então eu prefiro deixar aqui gravado na forma de uma live, e para que realmente não fique assim um conteúdo tão importante pela metade, ou um conteúdo mais raso. Bom, primeiro de tudo, suplementação de proteína. Eu até considero que o alimento proteico em pó, ele não é um suplemento. Se o whey protein é um suplemento, o leite em pó também é. Mas lembrando que também temos várias possibilidades de suplementos proteicos, não apenas o whey protein. Também podemos citar aqui proteínas de origem vegetal, que hoje tem um ótimo aminograma. A própria albumina, que já hoje não tem mais tanta mídia em cima dela, mas jamais deixou de ser uma excelente fonte proteica, que podem e devem estar presentes na alimentação como um complemento em alguma refeição que por acaso não seja adequada, utilizando ali alimentos fonte, como carnes, peixes, ovos, leguminosas, entre outros, leite, derivados, para citar aqui apenas alguns exemplos. Então, se você tem 25 anos e deseja ganhar massa muscular, você pode acrescentar uma proteína em pó na sua rotina em algum horário que você não esteja conseguindo o seu consumo. Do mesmo jeito que a sua mãe, com 50 anos de idade, pode ter grandes benefícios complementando a sua ingestão proteica com um alimento proteico em pó. Vamos usar aqui o exemplo do whey protein, que é o mais comum, mas lembrando que não é o único, até porque o custo da whey nos últimos anos tem aumentado muito, e isso vem trazendo espaço para novas formas proteicas, destacando aqui proteínas de origem vegetal, proteínas que combinam muitas vezes diferentes origens, seja a proteína da ervilha, a proteína do arroz, a proteínas de algumas sementes, entre outras, que acabam tendo um ótimo aminograma quando combinadas. Então fica aqui também essa nova possibilidade. Agora, vamos lá, você que tem uma mãe, assim como eu, acima de 60, acima até de 70 anos de idade, os cuidados são ainda maiores. Eu sempre falo para os meus alunos que quem gosta de estudar suplementação alimentar não vai encontrar no atleta de alta performance as maiores possibilidades de suplementação, mas sim encontrará nessa população acima de 60, acima de 70 anos de idade. A dificuldade é que muitas vezes é uma pessoa que nunca teve contato na vida com suplementação alimentar, então ela cria um certo preconceito, e também é uma pessoa que provavelmente já utiliza alguns medicamentos e fica difícil a utilização de muitas cápsulas ao longo do dia mediante a sua necessidade, porque em uma pessoa, acima de 70 anos de idade, as necessidades, as possibilidades de suplementação alimentar são muito grandes, então nós precisamos identificar aquelas que são mais importantes. Agora, quem tem uma mãe acima de 60 anos de idade, pensando em prevenção ou até mesmo no tratamento de uma sarcopenia, aquele caso em que a pessoa já não tem uma força muscular, em que riscos de quedas e acabam sendo muito grandes, a pessoa vai perdendo a autonomia, então isso pode ser muito bem prevenido e, claro, também tratado com o auxílio de uma ingestão adequada de proteínas. Qual que é a dificuldade? Quanto mais nós envelhecemos, mais difícil é a ingestão de alimentos fonte de proteína. A digestibilidade já não é mais a mesma, o que vai afastando o consumo de carnes, por exemplo, e também a pessoa vai ficando mais teimosa com relação a alguns alimentos em si. Então acaba ficando muito difícil a ingestão adequada
de proteínas por meio da alimentação, e nesse caso a suplementação pode ser muito bem-vinda, lembrando, associado, se possível, mais uma vez, né, porque nem tudo é perfeito no mundo real, ao treinamento com pesos, nem que seja 2 vezes na semana. A prática de musculação, sem dúvida alguma, acaba sendo um medicamento, dos melhores medicamentos possíveis para alguém acima de 60, 70 anos de idade, com relação à preservação da sua autonomia, com relação à prevenção e até um tratamento de uma sarcopenia. Então, um alimento proteico em pó, no caso, dando o exemplo aqui dos mais tradicionais, pode e deve estar presente na alimentação de alguém nessa faixa etária, e hoje nós temos várias possibilidades, temos até as formas RTDs, né, aqueles prontos para beber, né, que fica muito mais fácil muitas vezes para aquela pessoa ter aquela visão de que não é um remédio, né, às vezes o potão pode afastar alguém que não tem contato, não teve contato com suplementação alimentar ao longo da vida. Então, primeiro suplemento que eu considero para a família, vamos lá, para os filhos e para as mães estarem utilizando em conjunto, sem dúvida alguma aqui um suplemento proteico, que eu chamo, né, mais uma vez, de alimento em pó rico em proteínas, né, que não é um suplemento, né? O ideal é que dentro de uma casa tenha o pote ali, vamos lá, de whey protein, da mesma maneira como tem um pote de achocolatado ou até um pacote de aveia e outros alimentos comuns do dia a dia, e que não seja visto apenas como algo específico para a pessoa que pratica musculação para ganho de massa muscular. Vamos lá. Outro suplemento, creatina. O suplemento preferido aqui do querido Scott Forbes, que está aqui nos assistindo, uma das referências mundiais aqui no estudo de creatina. Então a creatina, sem dúvida alguma, pode auxiliar e muito as mães de todos nós, principalmente naquela mulher pós-menopausa, porque a creatina tem ótimos efeitos com relação à saúde muscular, sim, inclusive na prevenção e tratamento de sarcopenia, mais uma vez, mas também ela tem ótimas aplicabilidades com relação à saúde óssea, algo muito importante para a mulher pós-menopausa. Então, olha só que informação importante, falando aqui de Dia das Mães, né, que lembrando, Dia das Mães é todo dia, né? Não é só aqui no segundo domingo de maio, né? E sim, você tem um cuidado contínuo com relação à saúde da sua mãe. Então, mulheres após menopausa, a suplementação de creatina tem inúmeros benefícios: saúde muscular, saúde óssea e efeito neuroprotetor. Falando em neuroproteção, entramos aqui em um ponto muito peculiar e muito importante, que é a prevenção de doenças neurodegenerativas. Então aí entra a suplementação com creatina, muita atenção com níveis de vitamina D. Vitamina D acaba sendo uma necessidade para grande parte da população que não tem uma exposição contínua regular ao sol, e considerando que quanto mais nós envelhecemos, maiores as dificuldades com relação à síntese, ao metabolismo da vitamina D. Então é importantíssimo que tenhamos aqui a vitamina D em ótimos níveis. Não existe um valor exato para todas as pessoas, cada um tem a sua capacidade individual de metabolização, então pelo menos a cada 6 meses realizar exames laboratoriais para verificar os níveis de vitamina D. Então, seja para você, seja para sua mãe, a suplementação de vitamina D é fundamental, considerando que a maior parte daqui, vamos lá, que é das nossas mães estejam próximos ou já estejam na menopausa, também entra o cuidado com relação à saúde óssea. Então, níveis adequados de vitamina D, fundamentais para a saúde óssea, e também com relação à neuroproteção. Falando ainda de neuroproteção, muita atenção com níveis de vitamina B12, especialmente para aquelas pessoas, aquelas mães que não consomem alimentos de origem animal, seja porque são realmente veganas ou por uma questão de não ingerir realmente grandes qualidades por questões de hábitos alimentares. Então, nesse caso, a suplementação pode ser muito bem-vinda, e assim como a vitamina D, não existe um valor ideal. O que existe realmente é a avaliação, pelo menos a cada 6 meses, os exames laboratoriais para identificar a deficiência ou não de vitamina D. Muita atenção se a sua mãe utiliza alguns medicamentos de maneira crônica, como metformina, como inibidores da bomba de prótons para a saúde gástrica, porque eles a longo prazo podem afetar significativamente os níveis de vitamina B12. Vitamina B12 baixa, a curto prazo, lapso de memória, falta de concentração; a longo prazo,
pode gerar doenças neurodegenerativas. Então olha só que informação extremamente importante para vocês tomarem mais cuidados a partir de agora com a saúde aí da mãe de vocês no dia a dia. Outro ponto muito importante, pensando em longevidade saudável, suplementos que nós utilizamos como esportistas, que têm um impacto muito grande na saúde articular, podem ser muito bem utilizados para a prevenção de osteoartrite. Por exemplo, nós podemos ter aqui alguns exemplos de suplementação, como o colágeno não desnaturado do tipo 2, extrato de bosélia, glucosamina, condroitina, metilsulfonilmetano, mas o colágeno não desnaturado do tipo 2 acaba sendo uma boa possibilidade a longo prazo, pensando em prevenção de osteoartrite, pensando aqui em alguém que já está ali, pelo menos acima, vamos lá, dos 50 anos de idade. Mas, se você tem uma mãe muito esportista, isso aí poderia ser utilizado a suplementação até de uma forma mais antecipada. Então entra mais uma vez aquela suplementação que eu gosto muito de dar exemplos, de suplementos para a família. Aqui no caso, já falei de suplementos à base de proteína, creatina, o próprio colágeno não desaturado do tipo 2, cuidados com vitamina D e vitamina B12, não necessariamente como suplementação contínua, mas sempre um cuidado com relação a esses níveis, podendo sim chegar ao caso de uma suplementação contínua. E falando aqui de mais um que é extremamente popular, mas até poucas pessoas pensam nos seus reais benefícios, é a suplementação com ômega 3. Falando aqui de nutrição esportiva, nós utilizamos pensando em recuperação devido à sua ação anti-inflamatória, mas falando aqui de uma longevidade saudável para que as nossas mães, temos também grandes efeitos com relação à neuroproteção. Então, mais um suplemento para ser utilizado com efeito neuroprotetor, além de, claro, avaliar questões aqui importantes como, por exemplo, saúde cardiovascular. Vou dar um exemplo aqui, até no caso da minha mãe. A minha mãe tem hipotireoidismo, claro, controlado com medicação, mas que temos que ter um cuidado muito grande com relação aos níveis de triglicerídeos. Então, aqui no caso, ela utiliza ômega 3 de uma maneira contínua, pensando em auxílio no controle do triglicerídeos, também pensando aqui na sua ação anti-inflamatória, pensando também aqui com relação a efeito neuroprotetor. Então, mais um exemplo de um suplemento que pode ser utilizado para a família como um todo, sempre muito cuidado na concentração, níveis de EPA e DHA, pelo menos aqui no nível de 50% a 60% no mínimo, os dois se somando, aqui falando que a concentração desse ômega 3, embalagem sempre escura, sempre isenção de metais pesados, um selo garantindo realmente a pureza do produto, para que realmente você esteja utilizando um suplemento de ômega 3 de qualidade. Boa parte dos que tem no mercado, infelizmente, não tem uma grande qualidade. Bom, aqui acho que dei um geral sobre alguns suplementos que podem auxiliar aqui a família como um todo, dando um tópico aqui especial a mãe, no caso, né? Mas isso é muito relativo, porque depende da faixa etária. Podemos aqui ter mães muito jovens, mães no climatério, mães aqui pós-menopausa, mães com idade mais avançadas, então fica muito amplo aqui o nosso bate-papo, mas uma informação mais importante é para quem te cuide realmente das nossas mães. E aqui no caso, até vendo rapidamente aqui alguns comentários, coenzima Q10, falando aqui de uma idade mais avançada, pode sim ser uma ótima suplementação, ela acaba sendo muito controversa, mas a controvérsia sempre está em para quem, quando, em qual situação. Vamos lá, uma pessoa com uma idade mais avançada, ela pode se beneficiar sim de uma suplementação com a coenzima Q10. Agora, uma pessoa com 20 anos de idade, sem uma rotina estressante, seja física ou intelectual, não vejo necessidade alguma de uma suplementação como essa. Então, quando você fala em suplemento, a grande questão é o contexto em que esse suplemento será inserido. O mesmo suplemento pode mudar a vida de alguém ou então não prestar para nada para outra pessoa. Por isso que existem profissionais para estarem ali adequando cada situação. E lembrando que o suplemento só vai realmente fazer sentido quando os outros pilares do estilo de vida estiverem adequados, envolvendo aqui a alimentação, envolvendo o sono, envolvendo o controle emocional. E engraçado é que quando se fala isso é o seguinte, né? Nossa, mas isso é o básico. Ok, mas nunca foi tão difícil fazer o básico, nunca foi tão difícil controlar a ansiedade em um mundo ansioso, nunca foi tão difícil dormir bem em um mundo tão agitado. Então o básico hoje é o mais difícil de ser realizado e são situações que você não compra numa cápsula, né? Que você realmente
precisa decidir mudar e organizar a sua rotina da melhor maneira possível. Meu querido amigo aqui, Vinícius, o Vinícius é um grande exemplo, estava ali com quase 200 quilos, uma obesidade grau 3, né? Realmente mudou o estilo de vida, hoje está aí, tá todo saradão, todo feliz da vida, um processo que vem levando aqui já 2 anos, e que realmente é um grande exemplo aqui para todos que desejam ter uma mudança. Claro que ótimos profissionais ajudam, suplementação ajuda, uma academia maravilhosa, tudo isso ajuda, mas o mais importante está sempre aqui dentro, é você querer mudar, você realmente, com todas as dificuldades que todos nós temos, não é fácil para ninguém, cada um tem a sua dificuldade pessoal, mas é encarar a realidade e fazer o que tem que ser feito. Bom, pessoal, prometo voltar aqui às lives diárias, que essa aqui, na verdade, era para ser um Reels, se tornou uma live, e que, despertando aqui, quero reiniciar as lives com vocês. Até essa semana nós começamos oficialmente aqui a abertura, né, de inscrições para o RP Nutrição Esportiva, né, meu novo projeto educacional. Enfim, então com isso quero trazer vários convidados legais que estarão dando aula comigo no RP. E com isso vamos voltando aqui às lives, levando informações de maneira super simples. O objetivo aqui não é uma aula para pós-graduação, o objetivo são informações que façam sentido para todos, mesmo você que não seja da área, você que é da área, não importa. O objetivo aqui sim é auxiliar um pouquinho com essa área tão importante que é a nutrição. E lembrando que nutrição esportiva é para todos, seja você um atleta de alto nível que esteja se preparando para a Olimpíada, ou então alguém que busca melhorar a sua qualidade de vida, que o nosso maior adversário do dia a dia somos nós mesmos, né? Você ter energia para ir para academia, energia para fazer uma caminhada, energia para fazer o seu exercício do dia a dia, que sem dúvida alguma deve ser inegociável. Você precisa fazer exercício físico, você goste ou não. O seu corpo necessita de exercício. Então, realmente, dessa forma, eu sempre bato na tecla que a nutrição esportiva é para todos. Valeu, pessoal. Nos vemos aqui e prometo que vamos ter uma sequência de lives bem legal aqui sobre vários assuntos relacionados à nutrição. Abraço!